Vou dar até um claquete aqui, 3, 2, 1, claquete. Pega lá seu caderno C, vamos fechar essa matéria. Associação de geradores. Credo. Meu Deus, né? Sair daqui, eu vou Arregaçado já. montar uma casa. Uau, Montar tem uma uma casa, oficina. Vamos montar uma né? oficina. Associação de geradores. Elétrica Terra. Pode botar lá. Geradores. Já tem uma lá em Simonésia, rapaz. Você tá fraco não, hein? Não, não é minha não, não é minha não. O moleque não tá fraco não. Só tem o nome aí que você falou. Associação de geradores, ó, galerinha, para finalizar, vou te dar 2 exemplos, um fácil, né, e um menos fácil. Quando a gente tiver associação de geradores, a primeira coisa que vocês terão que notar é se esses geradores estão ligados em fase ou em discordância de fase, oposição de fase. O que é ligado em fase? Bom, eu diria ligado correto, ligado de forma certa. O que é ligar em fase? É o positivo no negativo. É assim que se liga, que se associa geradores. Exemplo, o controle remoto da sua casa necessita para funcionar de 3 volts. Nós não temos um gerador de 3 volts, mas a gente tem pilhas de 1,5. Por isso a gente liga 2. De tal forma que o positivo de uma vai encaixar no negativo da outra pilha. Ok? E o positivo desta uma e o negativo daquela outra vão se ligar através de todo o circuito elétrico. E aí não importa se o exercício em questão vai ser... deixa eu ligar o chat aqui para nós. Vai ser de geradores reais ou ideais, não importa. Eu vou colocar para você o exemplo do real, né, que é aquele mais completo, mas se for ideal, sem resistência interna, só baterias ligadas também, aí fica mais fácil ainda de se resolver, ok? Então, num primeiro momento, eu tenho a associação de geradores, vou até colocar aqui letra A, quando eles estão em fase. E aí nós teríamos algo mais ou menos assim, ó. Que coisa mais linda. Olha isso. Nós temos aqui o nosso ε1 com a resistência interna 1. Aqui nós temos ε2 com a resistência interna 2. E aqui nós temos um resistor externo qualquer, um circuito qualquer que eles estão alimentando. Primeira coisa que eu vou ter que analisar, principalmente nesse caso, que eles não estão um do lado do outro, né, que fica mais fácil de enxergar, eles estão aqui um em cada parte dessa linha do circuito, né, eu diria que estão paralelos, mas no paralelismo matemático, né? Então, se você analisar aqui, eu tenho o positivo de um conectado no negativo do outro. O positivo do outro conectado no negativo de um. Então, não importa a posição deles dentro do circuito, eles estão ligados em fase. Aí vem Poulet com aquela lei dele, né, da corrente elétrica. Ele diz assim, para se estabelecer a corrente total que vai seguir, né, através do sentido do gerador equivalente, né, entender que ele está equivalente, o maior sempre é positivo, Letícia, tá? Pauzinho maior, maior potencial, sempre positivo. Então a corrente elétrica vai seguir o sentido do gerador equivalente. Quem é o gerador equivalente? É o somatório dos dois geradores. Esse é o nosso gerador equivalente, né? Como o nosso gerador equivalente, assim como qualquer um dos dois, ele tem sentido horário, porque é sempre de mais para menos, pegar o de baixo de mais para menos, eu sei que a corrente elétrica se estabelece aqui, nesse sentido. Horário, ok?
porque estão ligados em fase, aí é só observar, né, aonde os dois estão conectados. Então, tá aí, corrente elétrica no sentido horário. E como eu calculo ela? Lei de Poulet. O que é a lei de Poulet? Em cima, o somatório de todos os geradores e embaixo, o somatório do circuito externo com o somatório do circuito interno. Tó. Essa é a corrente, isso, essa é a corrente total, ok? Que nós vamos circular aqui para você. Neste exemplo, ficaria assim, ó. Neste exemplo, corrente total igual. Quem é o gerador total? O epsilon total, epsilon 1 mais epsilon 2. Muito fácil, Simon. Legal. E embaixo, o somatório do circuito externo, que é só um, Rzão, mais o somatório do circuito interno, que nesse caso, R1 e R2. Colocando num parênteses aqui, só para você visualizar que essa é a parte do circuito interno e a parte do circuito externo. Então, se fala para mim. Circuito interno é a resistência do gerador, não é? Exatamente. E externo é tudo que está fora, tá bom? Então, dessa forma, meus queridos, se eu te desse valores aqui, era só substituir, ok? Nada de diferente, é a parte mais simples que se tem dentro da associação de geradores, tá? Não vou mentir para você, é a parte mais tranquila que tem, trabalhar conforme a gente já vem trabalhando o tempo todo, né? Somar, tomar o cuidado de somar os geradores, aí eu tenho o gerador ideal, ok? Aí eu tenho o gerador ideal. É assim que vai funcionar, perfeito? Alguma dúvida aqui nesta parte? Tranquilo? Peço a sua licença para apagar, para a gente ver a parte que importa. Na hora que puder, você diz aí. Pode. Não, pode não, calma aí. Ô, sabe, você não falou nada do combinado lá da aula. É porque eu não tinha terminado o folder. Ele terminou ontem. O que é Para isso? postar no Zap, sabe? Aqui é a propagandinha para postar no negócio. Aí a Marcelinha vai receber hoje. Aí ela espalha lá no privado de vocês, tá bom? Entendi. Pode pagar aí, ó. Obrigado. Para alguém ainda não? 3, 2, 1. Apagado. Agora eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Simon, como assim? Eu não sei se você já viu isso na prática, ok? Se você já viu isso na prática. Mas, por exemplo, a gente pode utilizar um gerador, né? Existem os geradores próprios, né? Um gerador de energia, né, que a gente chama, pode ser aquele gerador, o dínamo, um gerador a gasolina, enfim, um gerador. E aí eu conecto a esse circuito uma bateria também. Aí imagina que eu tenha um gerador e uma bateria alimentando um circuito de lâmpadas, de máquinas, sei lá o que. Aí eu tenho um gerador e uma bateria, ou seja, duas fontes. Há também as pessoas que ligam duas baterias, ok? De voltagem diferente, né? Pega uma bateria de 24 volts, pega uma outra bateria de 9 volts, para criar uma voltagem específica que ele não tem bateria. Só que aí ele vai pegar essas fontes, né, porque agora eu não vou ficar chamando de gerador, você vai entender o porquê. Ele vai pegar essas fontes de tensão, né, que são baterias,
e vai ligá-las em oposição de fase. E aí vai acontecer uma coisa, ok? Que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então, se liga nesse circuito aqui. Esse circuito eu vou fazer 2 vezes. Um teórico e um prático, ok? Vou fazer um com número para você entender como que vai funcionar a situação. Muito parecido com aquele anterior. Ok? Muito parecido. Aí, ó, o nosso circuito externo com um detalhezinho, né? Você já vai entender aqui embaixo esse detalhe aqui. Ó. Perfeito? Onde nós chamamos esse cara de ε1 e resistência 1. Chamamos esse cara de ε2, resistência 2. E chamamos esse cara de Rzão, tal qual a gente já está conhecendo. E aí, se você analisar esse circuito, está rolando aqui o que nós chamamos dessa diferença de fase ou oposição de fase, quando o positivo de uma fonte está ligado ao positivo da outra fonte. E aí, não bate. Sabe por que não bate? Porque quando os dois forem ligados no circuito, vai dar aquela discrepância de fase que eletricamente, ok? E aí a gente chama de lei de Poulet mesmo, porque a lei de Poulet provém daqui, dessa observação, afinal de contas ele faz essa experimentação e diz assim, quando eu ligo fontes, baterias, ok? Em oposição de fase, uma delas vai gerar para o circuito, a outra vai roubar tensão do circuito. Simon, como assim? Desse jeito. Uma vai usar o que nós chamamos de gerador ou geração e a outra vai ser chamada em física de receptor ou recepção. O que é o receptor? O cara que recebe voltagem. Ao invés de doar, de gerar para o circuito, ele usa voltagem, ok? Quem são receptores? Os equipamentos que nós temos, ok? Na nossa residência, né? A lâmpada não deixa de ser um receptor, né? O ventilador não deixa de ser o receptor, seus aparelhos que você tem elétricos na sua casa são receptores. Ao invés de gerar tensão, eles usam tensão. O porém é que aqueles aparelhos também são chamados de resistores. Então, eles usam a tensão para favorecer, para realizar um tipo de trabalho. Aqui eu estou falando para você do receptor enquanto fonte. Quando que uma fonte, ao invés de gerar tensão, ela recebe tensão. E isso vai acontecer toda vez que os geradores estiverem em oposição de fase. Pergunta número 1. Simon, mas são dois. Quem deles então vai gerar? Quem deles vai receber? O mais forte gera, ok? Já anota isso aí no cantinho. O mais forte gera. Então, a primeira coisa que você vai observar aqui no circuito numérico, que eu vou colocar para você em sequência, mas antes disso, é representar aqui para você no cantinho, que neste exemplo, vamos colocar aqui ε1 é maior do que ε2. Legal. Isso significa, então, que ε1 vai ser o nosso gerador. Então, eu venho aqui, ó, e demarco ele para você. Ah, tá. Esse cara, a partir de agora, é o nosso epsilon. Enquanto este parceiro aqui de baixo, a física vai chamar terceiro ano, olha que maravilhoso, de epsilon linha. Olha que demais. Quem é epsilon linha para nós a partir de agora? Epsilon linha, Simon, é a força contra-eletromotriz.
Vamos anotar isso? Epsilon' é a força, meu Deus, só vai aumentando, Simon, contra eletromotriz. Essa força contra eletromotriz é só para você lembrar que ao invés dela somar ao circuito, né, eletromotriz, produzir movimento, ajudar no circuito, ela é contra eletromotriz. O que é isso? Ela tira do circuito. E por isso nós vamos chamá-la de negativa. E aí, aqui embaixo para você, vamos fazer, né, a observação. Epsilon' é menor do que zero. Simon, como assim? Te explico. A partir de agora, então, quem é o nosso gerador equivalente? O nosso gerador total é o gerador menos o nosso receptor. A partir de agora, isso representa para nós o que nós chamamos de receptor e gerador. Colocando na forma correta de representar, e aí para não bugar a sua cabeça, ok? Porque eu entendo que você é bom de matemática e já está pensando, Simon, aquilo lá está meio incorreto, né? Então, mais. Ok? Agora ficou certo. Mas por quê? Porque a força contra eletromotriz é negativa. Né? Então, se aqui tiver 3 volts, será mais menos 3, que dá a subtração que a gente quer. Ok? Então, a partir de agora, a lei de Poulet da nossa corrente total será separado, ó, o somatório de todos os geradores, porque pode ter mais de um, né? Mais o somatório de todos os receptores, porque pode ter mais de um, ok? Dividido, aqui embaixo nada mudou, porque nós estamos trabalhando com o famoso circuito série. Então, mesmo esse cara sendo o que nós chamamos de receptor, né? Nós vamos anotar aqui embaixo, eis o receptor e eis o gerador. Né? Trabalhando bonitinho. Embaixo receptor, em cima gerador. Mesmo sendo receptores e geradores, em linha, ok? No ramo, os resistores ainda continuam em série. Por isso, vão se apresentar assim, ok? Para a próxima parte do quadrinho, vou colocar aqui para você 2 pontos importantes, para você bem compreender a nossa explicação. Vou chamar esses pontos aqui de A e B, e vou chamar esses pontos aqui de C e D. Por que isso, Simon? Porque eu quero calcular com você agora a voltagem entre esses pontos. Você já sabe que epsilon é uma coisa e voltagem é outra. E uma delas você já até conhece, não tem nada demais, que é a voltagem entre os pontos A e B. Por que eu já conheço, Simon? Porque a voltagem do gerador, e você já conhece a equação geral do gerador, que diz que V, vamos colocar aqui, é igual a epsilon menos RI. Ah, legal, Simon. Essa daqui é a tensão no gerador. Uhum. E se eu quiser a tensão no receptor? Você que está só copiando, perdão, você que está só fotografando, eu peço que você tire uma foto em dose dupla. Tire o print do que está rolando aqui agora, porque eu quero apagar esse em azul. Eu ia apagar tudo para colocar só uma equação, então eu quero apagar essa parte em azul e essa parte em vermelho e escrever a equação do receptor aqui embaixo. Podemos? Você que está copiando, obviamente, né? Copie essa parte aqui de baixo para mim, por favor, para eu poder apagá-la. Ô, Sábio, Fala para mim.
quando na instalação elétrica de uma casa ou um prédio coloca várias fases, isso aí é para não sobrecarregar uma fase só? Sim. E isso tem a ver com o que você está falando aí ou não? Não, não. Uhum. Porque lá é feito com fios, né? Uhum. As Aí você tá fases são falando... feitas com fios. Aqui a gente está falando de gerador. Lá na sua residência é como se eu tivesse um gerador só, o poste, né? O seu disjuntor, o seu padrão central, né? Seria um gerador apenas. Mas eu puxando vários fios, aí eu promovo várias fases dentro de casa, né? Com aquele circuito... Pode apagar essa parte azul? Pode. Com esse famoso circuito aqui, ó, que é muito comum nas residências, né? A gente chama de... Aqui eu já tenho duas fases. É o 0 volt, o mais 110 e o menos 110. Aí esse equipamento aqui, ó, está na diferença de potencial 110 menos 110, que vai dar 220. Então, esse carinha aqui está na tensão 220. Só uma representação, né? Aí esse cara aqui está entre 110 e 0, está em 110, em uma fase. Esse aqui, entre 110 e 0, também tem 110 volts, está em outra fase. Então, só aqui, ó, eu já brinquei com duas fases aqui. Entendeu? Aí eu estou ligando uma galera de equipamentos nessa fase, 110 0, e vou ligar uma galera de equipamentos nessa outra fase. Tá ligado? Tô ligado. Eu já criei mais de uma fase dentro do circuito. Com isso, pô, menos sobrecarga. Para a equação do receptor, fica um pouco diferente. Simon, por quê? Qual é a ideia da equação do gerador? É epsilon menos o que é perdido. Então, essa resistência interna aqui do nosso gerador, ela usa, ok, a voltagem para produzir para fora. Então, por isso que ela utiliza ali dentro dele e joga para fora, que é o que nós estamos colocando aqui, né, o VAB, ela joga para fora uma voltagem menor do que epsilon. Agora, o nosso receptor, ele não joga para fora, ok? Ele usa. Então, esse menos RI, nós vamos substituir por um mais RI. Quando eu pedir para você a tensão entre os pontos C e D, e eu venho e escrevo aqui, ó, C e D, ô meu amado, agora não é a DDP que esta fonte doa para o circuito, é a DDP que essa fonte usa do circuito, infelizmente, ok? Está aqui para isso. E essa DDP vale epsilon linha, lembre-se, né? É a força contra a eletromotriz, bonitinha, aqui em módulo. A gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque a gente sempre fica chamando de negativa, 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 mas aqui é o valor absoluto dela. Se ela vale 3 volts, eu vou jogar aqui 3 volts, ok? Então é epsilon linha mais RI. Essa é a equação do receptor, tá? Tome cuidado que ela é diferente. E por isso, é uma coisa que eu não anoto aqui, mas eu cito para você, por isso os gráficos dos dois serão diferentes, tá bom? Afinal de contas, nós temos aqui uma reta decrescente, conforme a gente já conversou, e aqui nós vamos ter uma reta crescente, porque é epsilon linha mais RI. Esse Rzinho é a resistência interna nesse exemplo número 2, ok? Só que eu coloco o Rzinho linha para representar também que é a resistência interna do receptor, conforme a gente vai fazer um exemplo numérico agora, ok? Então, tudo tranquilo aqui dentro. Tome cuidado com, lembre-se na hora do somatório que o epsilon' tem que entrar como negativo, e lembre-se que a tensão do gerador e a tensão no receptor tem duas equações diferentes. Equação geral do gerador
equação geral do receptor. Vamos apelar no número agora? Para você compreender legal como funciona. Podemos? Ô, sabe, isso aí, no dia a dia, onde que é usado? Cara, somente em circuitos muito extensos de máquinas industriais. Não vejo assim uma aplicação num televisor, né, uma aplicação no aparelho eletrônico dentro de casa, não, sabe? Eu consigo isso aqui em equipamentos industriais, eu consigo isso aqui em laboratório, ok? São as coisas que a gente mais trabalha. No dia a dia, dentro de casa, não. Né? Os receptores serão os resistores, que também recebem energia, tá bom? Tal qual eu vou mostrar para você agora. Agora, é uma função muito legal de como usar uma bateria para, ao invés de doar, tirar energia. Né? Como usar uma bateria para produzir uma tensão que eu não tenho. Né? Por exemplo, muito comum, a gente tem baterias de 12 volts, 24 volts. Né? Se eu usar uma bateria de 12 volts aqui, e aqui embaixo uma de 9 volts, eu crio uma de 3, que não é muito comum. Né? Se eu usar uma de 24 aqui e uma de 9 volts aqui, eu vou criar outra, que é menos comum ainda. Então, a gente consegue criar outras tensões usando esse conceito. Ok? Posso apagar, negão? Pode. Então, partiu. Também um falou pode, o cara tá apagando loucaraço. Né? Então, vamos lá, Pelegrins. A ideia é a seguinte. Vai dar 2, lá 2, show. Pegamos aqui o que nós chamamos de exemplo. Vamos lá, então. Chega de conversa. Praticar. Aqui, meus amados. Essa é a ideia. Ó. Lá que a contagem regressiva começou. Ok? 2 ohms, 2 ohms. E as nossas baterias são de 9 volts, 3 volts. Legal. E aí nós temos 1 ohm para cada uma. Resistência interna igual. Legal. Né, geralmente as pessoas perguntam se a resistência interna ela tem que ter alguma ligação com o valor da fonte, né? Não, não tem, ok? Não é assim que funciona, perfeito? Amadões, presta muita atenção. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer no circuito é identificar quem é o gerador, quem é o receptor. Fala para mim. Gerador É é o de cima lá, ó. O de Maior. 9 volts. Isso. E o receptor o de 3 volts. É. Então vamos lá. Aqui em cima nós temos epsilon e aqui embaixo nós temos epsilon'. Pronto, está demarcado para a gente bonitinho. Né? E agora nós vamos partir para cima. Né? Então, quem é epsilon total? Né? O nosso gerador total. Epsilon total, vamos colocar em pontos aqui. Epsilon total é 9 menos 3, que dá 6 volts. Quem é, segundo ponto, a resistência equivalente do circuito, ou resistência total, não é isso? Aí, ó, como eu estou colocando Rzão equivalente, por favor, quem é o circuito externo aqui? É esse 2 ohms e esse 2 ohms, que como estão ligados em série, 4 ohms. Mas eu também tenho a resistência interna equivalente, que é 1 mais 1, porque estão ligados em série, que dá um total de 2 ohms. Então, para finalizar, quem é
a corrente total desse circuito? Olha, Simon, é o gerador equivalente dividido pela resistência total ou equivalente. O gerador equivalente, 6 volts. E a resistência total é externo mais interno, 4 mais 2, 6 ohms, ok? E aí nós temos uma corrente total de 1 ampere. Primeira pergunta cretina que eu faço olhando para o circuito, qual o sentido da corrente elétrica? Horário ou anti-horário? Horário, os dois? Porque é sentido de quem gera. Como ele é o gerador, eu esqueço esse caboclo aqui e pego do positivo dele. Ó. Esse é o sentido da nossa corrente, ok? Ah, legal. Então, aqui está o sentido da nossa corrente. 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Perfeito? Agora, vamos ao que importa, né? Fizemos aí a corrente total, muito lindo, mas tudo isso para encontrar DDPs, as tensões, né? É o que a gente quer. Para isso, eu vou separar pontos aqui no circuito, ok? Para ficar fácil o nosso compreendimento. Vamos chamar aqui de ponto A, são pontos, tá? Não são nós. Ponto B, ponto C e ponto D, ok? Aí o cara vira para você e pede, calcule as DDPs A, B, B, C, C, D e D, A, ok? Calcule quanto vale as DDPs nesses terminais. Aí você, de forma muito esperta, vamos lá, né? Fazer de pretinho aqui. Quem é a DDP lá no ponto AB? Poxa, AB é o gerador. Então, eu sei que é epsilon menos RI. Então, será epsilon 9 menos o Rzinho 1 vezes I, que deu 1. Então, 9 menos 1 dá 8 volts. Muito bom, muito legal, muito interessante. Ok? Quem é a DDP entre B e C? A DDP entre B e C é a DDP nesse resistor. Como ele é um resistor, você ri, V igual a R vezes I, normal. Qual é a resistência dele? 2. E qual é a corrente que passa no circuito todo? 1. Então, nós temos 2 volts. Muito legal. Você vai ter uma surpresa agradável agora, ok? Voltagem entre os pontos C e D. Ó, Simon, aí entre os pontos C e D é o receptor, né? Então, é epsilon' 3 mais Rzinho, linha, vezes I. 3 mais 1, 4 volts. Muito legal, muito legal. Ok? E para finalizar, vou fazer aqui embaixo mesmo, hein? A voltagem entre os pontos D e A, ou A e D, ok? É de novo do resistor, 2 ohms. Então, mais uma vez, R vezes I, que dá 2 volts. Amados, olha que coisa interessante. Preste atenção. O gerador tem uma força eletromotriz de 9. Só que o que ele pode doar para o circuito é 8, concorda? E quem é que recebe esses 8 volts? Todos os receptores do circuito. Manos, isso aqui são resistores. A física chama assim. Mas eles não deixam de receber voltagem. E aí, olha que legal. Tudo isso aqui, ó, recebem tensão. Recebem voltagem. E aí, olha que prova dos 9 magnífica. Qual é a voltagem doada? 8 pelo gerador. Qual é a voltagem recebida, consumida? 4 mais 2 mais 2. Se não bater com 8 lá, alguma coisa de errado aconteceu. Ok? Então, olha que lindo. O nosso gerador de 9 volts doa para todo o circuito 8 volts. Quem é que vai usar, que vai receber isso aí? O resto, velho. A galera.
né? Renca, o povo. Então, 2 volts para esse cara, 2 volts para esse cara, e esse bonitão aqui, né? Que está consumindo, que está roubando mais do que ele pode, mais do que ele deveria, né? Que a gente brinca aqui que ele é de 3 volts, né? E é engraçado que eu uso 3 na hora de fazer o cálculo da corrente, né? Do gerador equivalente. Mas na real, e aí que é legal, né? O real agora, porque se não tem essa resistência interna aqui, acabou, né? Ele tem 3 volts, ele usa 3 volts. Mas como tem resistência interna, então, na real, ele usa mais do que ele poderia fornecer. Olha que doido. Na real. Enquanto esse cara aqui em cima, na real, doa 8, que é menos do que ele poderia fornecer. Fala, Marina. Por que que tá em série? Aqui, Quando você for fazer as primeiras contas ali. porque todo mundo está ligado num ramo só, tá vendo? Não tem bifurcação. O paralelo vai acontecer quando eu tenho nó, que é algo desse tipo aqui. Acompanha comigo no pincel. Um fio que se divide em 2 caminhos. Aquilo ali é uma bifurcação. É um nó que tem 3 pontas, tá vendo? Aqui não. Aqui eu tenho um caminho, mas olha o ponto B. Nada, né? O ponto B não se divide em 2. O ponto B continua. É uma quina. Então, se você analisar o circuito, Marina, eu tenho uma fiação só, um fio. E o que eu pendurei nesse fio? Gerador, receptor e resistores, né? 2 resistores externos. Então, dessa Como é que forma, você sabe que o gerador é o de cima? porque ele tem 9 volts, é mais forte que o de 3. É só Sabe? assim que a gente vai ver. Sabe? Usa mais do que deveria, Letícia, porque ele tem 3 volts de força contra a eletromotriz e está usando 4. Por isso que eu digo que ele usou mais do que deveria. Né? Na sua equação, que é mais RI, ele vai sempre usar mais do que ele poderia fornecer, por exemplo. Então, a contra-eletromotriz é 3, mas ele usa 4 volts. Fala, Terra. Eu acho que vai encerrar agora, mas eu queria saber aquele raciocínio que você falou sobre a eletromotriz, a conta eletromotriz, o tanto que fornece e o tanto que recebe. Top. Então,